A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui com um projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sempre com a parceria Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Amém? E nós vamos estudar hoje o último capítulo de 2 Samuel, capítulo 24, não deixe de largar o dedo aí, dando o seu like, compartilhando esse nosso estudo, amém? Porque o estudo hoje está maravilhoso. Começando, capítulo 24, né? E sempre com cenário novo, porque Sérgio Medeiros, foto e vídeo é assim, inovação, dedicação ao trabalho feito com amor. @Sérgio Medeiros no Instagram. Procura lá. Vamos lá. Versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus se irou contra o povo de Israel e incitou Davi. Veja bem, então, a questão de Deus aqui, me parece, que é contra ambos, tá? Deus está querendo tratar Davi e Deus está querendo tratar também o povo dele, o povo de Israel, tá? Porque está acontecendo algumas coisas aqui que já vêm lá de trás e que não estão sendo tratadas. E esse problema que não está sendo tratado, essa conta, ela vai chegar um pouco mais à frente, alguns anos à frente ela vai chegar, que é a divisão do reino de Israel. Percebam isso nesse capítulo. E aí, então, Deus vai incitar Davi para que ele faça um censo. O censo. Ele vai contar o povo de Israel. Versículo 2, disse, pois, o rei a Joabe, o general-chefe do exército de Davi. E ele vai dizer o seguinte: rodeia todas as tribos de Israel, desde o norte, lá onde está a tribo de Dan, até Berseba, numera o povo para que eu saiba o número do povo. Irmãos, sem nenhum preconceito, que nos dias de hoje seria um preconceito, mas naquela época não. Quando fala que o número do povo, Davi não está querendo saber o número de bebês, o número de crianças, o número de mulheres, o número de anciãos. Não. O censo, ele quer levantar o número de homens que estão prontos para a guerra. Essa é a finalidade do censo. Saber quantos homens há disponíveis para pegarem em arma. Davi quer saber como é o tamanho, qual é o tamanho do exército de Israel. Então, o Joabe disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Para Joabe não parecia razoável esse censo, porque Davi já vinha conquistando todas as guerras. Davi não perdia guerra alguma. Então, Joabe não via nenhum bom senso em Davi nessa preocupação. Porém, versículo 4, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Joabe ele era meio questionador, né? E vocês sabem, vocês que vêm acompanhando aqui, né? Se você toca no sininho das notificações, você conhece os outros estudos que a gente vem realizando. E você sabe que Joabe, ele era um tanto abusado, né? Porque, lembra da cartinha, né? Aquela cartinha do Urias, que Joabe leu, né? Que Davi mandou matar Urias, e a partir dali Joabe, que já era meio abusado, ficou mais abusado ainda.
Então tinha determinações e ordens que Davi mandava Joabe fazer, Joabe não fazia, coisas que Davi dizia para Joabe não fazer, ele fazia, enfim. O Joabe questionou o rei, mas a palavra do rei prevaleceu, tá ok? E aí prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então você tinha Joabe como o general do exército, mas você tinha também os chefes do exército, tá? Que seria tipo os capitães, tá? Vamos entender assim. E aí eles saíram e foram cumprir a ordem do rei e foram numerar os homens que estavam preparados ou prontos para serem, em qualquer momento, convocados para uma guerra. Versículo 5, atravessaram o Jordão e começaram a correr todo o território que naquela época Davi havia conquistado, tá? E foram. Pulando um pouquinho, né? Porque os versículos vão dizer várias regiões por onde eles foram. Vieram a fortaleza de Tiro, Sidom, enfim, na terra lá dos heveus, cananeus, enfim, correram todas as regiões do norte ao sul. Versículo 8. Assim rodearam por toda a terra ao cabo, sabe de quanto tempo eles levaram para poder rodear todo o território que Davi já havia conquistado, que pertencia ao reino de Israel, o reinado de Davi? Eles demoraram 9 meses e 20 dias para percorrerem todo o território e cadastrar cada homem acima de 20 anos que estavam disponíveis, preparados para a guerra. Joabe então voltou com um relatório, e o relatório dizia o seguinte: Israel, isto é, a parte do norte, tinha 800.000 homens preparados para serem convocados para a guerra. E a parte do sul, que chamava-se Judá, tinha 500.000 homens. Interessante. A parte do sul tinha somente 2 tribos, Judá e Benjamim. Tá? E Simeão também, né? Vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, contava-se ali duas tribos. 500.000 homens. E as outras 10 tribos, 800.000. Então, vamos dizer que, considerando 10 tribos contra 2, estava-se meio que parado, ou melhor, Judá, proporcionalmente, era até mais forte. E 2 tribos com 500.000 e 10 tribos com 800.000, certo? E isso não foi bom, irmãos. Esse censo foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Porque se dantes já havia essa rixa da galera do norte com a galera do sul, depois que esse número, né, ele tornou-se conhecido, aí que as coisas pioraram ainda mais. E aí foi que o coração, versículo 10, doeu em Davi. A Bíblia diz que o coração de Davi doeu depois que ele numerou o povo. E ele disse o seguinte: muito pequei contra o Senhor. Aí a pergunta vem: bom, ele pecou contra o Senhor aonde? Como? Em que ele pecou ao Senhor? E aí tem várias especulações. Por exemplo, alguns vão dizer que o historiador Joséfo, foi um historiador judeu na época de Jesus, ele afirmou que Davi pecou porque depois de fazer um censo, o rei deveria apresentar, de acordo com o texto lá em Êxodo, capítulo 30, no versículo 12,
tinha que apresentar uma oferta e Davi não apresentou essa oferta ao Senhor. Então Davi pecou por causa disso. Bom, isso aí é que o Joséfo vai falar, tá? Outros estudiosos vão dizer outra coisa. Eles vão dizer que o pecado de Davi foi por conta da sua arrogância, da sua prepotência, de ter ganhos várias guerras, de já ter um exército estabelecido, e aquilo subiu a cabeça e ele agora queria saber a quantidade de soldados que ele tinha no seu grande exército. Então, a arrogância. Okay? E outros ainda sugerem que as suas intenções eram ainda potencializar ainda mais esse poder bélico e cobrar mais impostos do povo. Porque nós vamos ver que Davi, ele cobrou impostos altos. Nós vamos ver na próxima quinta-feira que o seu filho Salomão vai aumentar os impostos, que para sustentar um exército como esse, e ainda as regalias do palácio, aí tem que ter cobrança de impostos. E quanto maior o exército, maiores impostos. Então, alguns vão afirmar também que Davi queria saber o número do seu efetivo, né, para aumentar ainda mais os impostos, porque ele queria aumentar esse número. Bom, mas eu também tenho, com a minha humilde interpretação, eu também tenho a minha sugestão aqui. Para mim, o pecado de Davi foi a sua omissão em unir o povo em um só propósito, ao invés de agora deixar claro que há uma desavença. Há, de fato, duas facções, tem um espírito faccioso que já vem lá de trás, esse espírito faccioso não é novo, tá? Mas que agora ele vai se intensificar. Quer ver? Lá em 2 Samuel, que nós já estudamos aqui, no capítulo 19, eu faço questão de ler, versículos 41 a 43, ó, 2 Samuel 19, 41 a 43. Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel. Olha como é que já tem aqui uma briguinha entre o reino do norte, os homens de Israel, chamava-se o reino do norte, e Judá, reino do sul. Porquanto o rei é nosso parente, isto é, Davi é da tribo de Judá. Então os homens de Judá estão dizendo, não, porque Davi é nosso parente, é da nossa tribo. Ok? E por que vos irais? Por isso, porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente, ele sendo nosso parente, nós comemos à custa dele, né? Então nós prevalecemos porque ele é da nossa tribo, simplesmente por isso. E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes, 10 tribos, 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Olha a divisão aí já acontecendo lá atrás. Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Isso aqui aconteceu, o que eu acabei de ler, foi na ocasião em que o exército de Davi venceu o exército do rebelde Absalão, e Davi agora está voltando para Jerusalém. Então, na hora de recepcionar lá no Rio Jordão o rei Davi, as tribos foram lá recepcioná-lo. E houve essa briguinha de boba, infantil,
né, de quem deveria recepcionar as tribos de Judá, as tribos do norte, o pessoal do norte, o pessoal do sul. Então você vê que já havia um espírito faccioso, porque não tinha que ter nada de quem era do norte e quem era do sul, irmãos. É uma nação só, é um só povo, é o povo de Deus, é o povo de Israel. Trazendo para os dias de hoje, é como se o Brasil, por exemplo, não tem sulistas, não tem nortistas, não tem nordestinos e não tem quem é do sudeste, quem é do centro-oeste. Não tem nada disso, é um povo só. Então essas briguinhas bobas que às vezes a gente vê, carioca contra paulista, sulista contra nordestino ou contra nortista, isso não passa de uma grande bobagem e infantilidade. Nós somos um único povo, uma nação que precisa caminhar unida, fortalecida, sem preconceito algum. Somos irmãos do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí. Amém? É isso que nós precisamos entender, que a unidade nos fortalece e a divisão nos enfraquece. Então, isso está acontecendo lá atrás. E quando Davi faz esse censo e mostra que o norte tem 800 mil homens e Judá tem 500 mil homens, está fortalecendo esse espírito faccioso que não pode existir na sua família, não pode existir na igreja, não pode existir na sua empresa, não pode existir na cidade, não pode existir em lugar nenhum, porque o espírito faccioso é um espírito diabólico, porque a primeira facção que surgiu, ela surgiu com Lúcifer, lá no céu, quando ele arrastou 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus. Então, nada de facção, nada de facção. Essa é a minha interpretação aqui. Amém, amados? Então vamos caminhar aqui. Muito bem. Então o coração de Davi doeu e ele vai dizer o seguinte: tenho procedido loucamente. Depois que ele fez o censo, veio nele um peso no coração e ele diz o seguinte: eu procedi loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, aí apareceu a ele um profeta chamado Gade. Gade era um profeta contemporâneo ali a Davi. Você tinha o profeta Natã, você tinha o Samuel e você tinha esse profeta Gade também. E o profeta Gade, usado por Deus, foi até Davi e o sentenciou por conta desse pecado. E aí no versículo ele disse assim: vai e diga a Davi o seguinte, escolha dentre eu vou lhe apresentar 3 tipos de punições e disciplinas. Escolha uma. Primeiro, eu vou te punir com 7 anos de fome. Ok? 7 homens de fome. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que depender das cidades ao redor, circunvizinhas. E os teus inimigos, vendo que o seu reinado está diminuindo por conta de 7 anos de fome, não são 7 dias nem 7 meses, são 7 anos de fome. Você vai começar a depender, a economia vai quebrar e você vai começar a depender de outros reinos, de outras... E aí você vai ficar vulnerável aos seus inimigos. Uma outra disciplina que você pode escolher é 3 meses de fuga dos seus inimigos. Você vai ficar fugindo dos seus inimigos por 3 meses. 3 meses eu vou fazer os seus inimigos prevalecerem contra você. Aí isso assustou Davi, porque o reino que ele estabeleceu durante todos aqueles quase 40 anos, que Davi aqui já está ficando velho, tá? Já está velho. E aí, 40 anos governando e o seu reino só expandindo e agora 3 meses fugindo de inimigos, vai quebrar tudo. E, por fim, a terceira disciplina
que seria 3 dias de peste, de doença sobre a terra de Israel. Então o profeta Gade falou, escolhe uma das 3. Deus mandou você escolher uma das 3. Ah, irmãos, já pensou você tem que escolher? Qual das 3 você escolhe? Coloca nos comentários aí, irmãos. Participa com a gente aqui dessa live. 3 comentários, ou melhor, coloque nos comentários qual das 3 punições você escolheria. 7 anos de fome, se você fosse o rei Davi. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de doença em todo o reino. O que você escolheria? E aí, Davi pensou direitinho e ele disse o seguinte, eu vou escolher os 3 dias de peste, de doença. Sabe por quê que eu vou escolher? Eu vou escolher porque, embora, versículo 14, eu estou em grande angústia, eu estou angustiado, porque todas as 3 são horrorosas. Mas é melhor nós cairmos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, do que a gente cair na mão dos homens. Que na mão dos homens não caia eu, porque nas mãos dos homens não vai ter misericórdia. 7 homens de fome, a gente vai depender dos homens, né? Dos outros reinos, e eles vão vir contra nós. 3 meses fugindo dos inimigos, o reino vai cair, porque eles não vão ter misericórdia de nós. Então, 3 dias de doença não tem nada a ver com os inimigos, tem a ver entre a gente e Deus. Ah, as cidades vão saber, tudo bem, os reinos vizinhos vão saber que nós estamos passando aqui por 3 dias de uma epidemia, né? Vamos chamar assim, mas é uma epidemia que está acontecendo, tudo bem? E a gente pode muito bem administrar essa epidemia, mas o reino não vai cair, porque não tem nada a ver com os reinos vizinhos, tem a ver entre a gente e Deus. Então Davi pensou e disse, é melhor a gente ficar sendo disciplinado pela mão de Deus do que pela mão dos homens. Eu também escolheria essa opção. É sempre melhor ser disciplinado pelas mãos de Deus. E essa doença, irmãos, ela matou 70 mil homens. Exatamente isso que você ouviu. 70 mil homens foram mortos nessa doença. Depois nós vamos trazer um estudo aqui sobre essa questão dos 70, tá? Número 70, tá? Que é muito interessante porque ele está permeado na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Esses 77, 70 mil tem muito a ver com a ação de Deus, tá? Quando ele opera, quando ele quer agir, tá? E aqui 70 mil homens estão morrendo, mas é um assunto que a gente precisa tratar assim de uma forma mais adequada. Vamos lá. E aí, quando o anjo do Senhor passou a sua mão sobre Jerusalém para destruir, porque foram 70 mil, mas seriam mais, tá? Mas quando chegou nesse número, 70 mil, que cumpriu a ordem, o limite, a perfeição daquilo que Deus queria fazer em termos de disciplina para com Davi, para com o povo de Israel também, ele disse para o anjo do Senhor, para, estenda a sua mão e para por aí, não destrua mais nada. E aí, o anjo do Senhor, ele estava num local chamado Eira de Araúna. Araúna não é um lugar, Araúna é uma pessoa, é o dono da eira. A eira, você sabe, é um montezinho elevado, né? Uma eira. Então, o Araúna era dono desse terreno que tinha esse montezinho que ficava ali na região onde antigamente era a cidade de Jebus, e o Araúna era um jebuseu que permaneceu morando ali, tudo bem? Aquela Jebus que Davi conquistou e transformou em Jerusalém, mas estava ali o Araúna morando,
na sua terrinha, que tinha um montezinho elevado. Então ele está ali. E Deus falou para Davi: Davi, eu quero que você faça um altar lá na eira de Araúna. E se você fizer esse altar, então vai cessar essa doença, essa matança. E aí, versículo 17, né? Vendo Davi ao anjo, Davi chegou a ver o anjo do Senhor, hein? E esse anjo do Senhor, pelo menos em algumas Bíblias, que são, ao meu ver, minha opinião, mais fiéis aos textos no hebraico, está anjo com A maiúsculo, indicando que pode ser uma teofania, isto é, uma aparição do Senhor em forma humana, e aqui no caso seria o nosso Senhor Jesus, que estava executando essa disciplina contra o povo de Israel e Davi o viu. Enfim, ele disse para o anjo do Senhor: eu pequei, foi eu que pequei, embora o povo também esteja em pecado contra o Senhor, mas o responsável... Isso é papel de líder, irmãos. Papel de líder não é ficar se justificando nem jogando culpa em ninguém. Eu pequei, iniquamente procedi. Essas ovelhas, fazendo uma analogia, né? Porque Davi era pastor de ovelha, lembra disso? Quando ele tinha 17 anos, que ele foi ungido por Samuel, pastor de ovelha. E ele faz essa analogia. Essas ovelhas, que é o povo de Israel, que fizeram? Seja, pois, a tua mão, ele falando para o anjo do Senhor, falando para, imagine, que esse anjo do Senhor seja realmente Jesus. Davi está falando para Jesus: o que fizeram essas ovelhas? Jesus lá na frente vai dizer assim, né? Eu vejo o povo de Israel como ovelha sem pastor. Né? O que elas fizeram contra a casa de meu pai? E aí então, o anjo do Senhor vai dizer para ele: vai lá, sobe, faça um altar lá na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi vai lá, chega para Araúna e diz o seguinte: Araúna, eu quero comprar essa sua eira, esse teu pedaço de terra aí. E o Araúna, é o rei, né? Ele: não, comprar nada, eu vou lhe dar tudo. Eu dou a terra, eu te dou os bois, eu te dou a madeira para fazer para queimar, né? Para construir o altar, para queimar o boi, para fazer o holocausto, fazer tudo. E ofereço o rei meu senhor, e faça conforme parecer bem aos teus olhos. Está aí os bois, está aí o holocausto, está aí tudo direitinho. Mas aí, irmãos, o Davi vai falar uma coisa aqui extraordinária. Davi vai dizer assim: não. Por certo preço eu te comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. E aí Davi comprou a eira, comprou os bois por 50 ciclos de prata, que não era muita coisa não, tá? Nos dias de hoje seria mais ou menos 5 mil reais. Foi mais é que simbolicamente, tá? Porque Araúna queria dar tudo para ele mesmo. Então, 5 mil, ele comprou tudo, ofereceu os holocaustos, ofereceu também ofertas pacíficas. Tá? Vamos deixar claro aqui que não foi só aquele holocausto. Ele pagou 5 mil pelo terreno, pelos bois e tal, mas também ofereceu muitas outras ofertas pacíficas, uma coisa que Davi não era avarento. A gente vai ver lá em 1 Crônicas 29, de 1 a 5, que ele oferecia 1000 bois, 1000 ovelhas. Ele era próspero e generoso em ofertar. Amém? E assim nós terminamos 2 Samuel 24, aliás, nós terminamos o livro de Samuel. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado nesse texto. Beijo no coração, até a próxima quinta-feira e fique na paz de Cristo Jesus. Amém? Paz.